Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso sexto estudo bíblico do ano de 2025, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus esteja com todos vocês neste momento e nesse sexto estudo bíblico do ano de 2025. Estudaremos na nossa sexta aula de hoje sobre o que é o discernimento bíblico. O discernimento no contexto bíblico refere-se à capacidade de distinguir entre o bem e o mal, entre a verdade e a falsidade, e entre o que é de Deus e o que não é. Vejamos agora nessa nossa sexta aula do estudo bíblico alguns tópicos importantes para nós aprendermos na aula de hoje. Primeiramente, no primeiro tópico, vamos estudar sobre origem e conceito do discernimento bíblico. No segundo tópico da nossa aula de hoje, vamos estudar sobre características do discernimento bíblico. Já no terceiro tópico, vamos estudar sobre os tipos de discernimento bíblico. E no último tópico da nossa aula de hoje, estudaremos sobre desenvolvendo o discernimento bíblico. Origem e conceito do discernimento bíblico. A palavra discernimento vem do latim discerne, que significa distinguir ou separar. Vejamos agora algumas características do discernimento bíblico. Como primeira característica do discernimento bíblico, nós temos conhecimento espiritual. Como segunda característica, nós temos discernimento entre o bem e o mal. Como terceira característica, nós temos julgamento espiritual. Como quarta característica do discernimento bíblico, nós temos sabedoria. E como quinto e última característica do discernimento bíblico, nós temos dependência de Deus. Em relação ao conhecimento espiritual, é a capacidade de entender os caminhos de Deus e seus propósitos. Em relação ao discernimento entre o bem e o mal, é saber distinguir entre o que é correto e o que é errado. Em relação ao julgamento espiritual, é avaliar situações e pessoas com base nos princípios bíblicos. Em relação à sabedoria, é aplicar o conhecimento de Deus em situações práticas. E em relação à última característica do discernimento bíblico, que é a dependência de Deus, é reconhecer a necessidade da orientação divina para tomar decisões. Vamos agora aos tipos de discernimento bíblico. Como primeiro tipo de discernimento bíblico, nós temos discernimento espiritual, mencionado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Como segundo tipo de discernimento bíblico, nós temos discernimento emocional, escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. E como terceiro e último tipo de discernimento bíblico, nós temos o discernimento intelectual, escrito lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Vamos agora para o último tópico da nossa aula de hoje, desenvolvendo o discernimento bíblico. Para termos um desenvolvimento no discernimento bíblico na nossa vida, temos que ter várias características. Primeiro, estudo da Bíblia. Segundo, oração. Terceiro, meditação. Quarto, comunhão com crentes maduros. Em quinto, buscar orientação do Espírito Santo. E em sexto e último, ler a Bíblia regularmente. Vamos agora para a conclusão do nosso estudo bíblico de hoje, que nós aprendemos com esse tema da aula de hoje. Aprendemos que o discernimento bíblico é essencial para viver uma vida coerente com os ensinos de Deus, e desenvolver essa qualidade requer um compromisso contínuo com o estudo da Bíblia, com a oração, com a busca por sabedoria espiritual, buscar conselhos de líderes espirituais maduros, praticar a reflexão e a introspecção, ser paciente e perseverante e buscar a orientação do
Espírito Santo. Então, essa foi a nossa sexta aula de hoje do nosso estudo bíblico conectados com Deus. Agradeço a todos que acompanharam mais um estudo bíblico e espero que esse estudo bíblico de hoje tenha sido um estudo edificante para a vida de todos vocês. E espero com todos vocês na próxima aula, que será a aula número 7, na próxima semana, onde estudaremos sobre o tema Aprendendo a Perdoar. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.